Quão grande é o nosso Deus. Santo, santo é teu nome, Jesus. E encontrei o que tenho. Irmã Zene Fontes, a paz do Senhor, minha irmã. Irmã Zene Fontes é da igreja pentecostal Deus é Amor. Nossa amiga, nossa irmã. Deus abençoe, seja bem-vinda em nome de Jesus. Eliette Silva, a paz do Senhor, minha irmã Eliette. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Manda mesmo, viu, Geraldo? Eu vou querer para esquentar o frio, viu? Em breve vamos estar juntos, né? Com fé em Deus. Glória ao teu nome, Jesus. Louvado seja o teu nome. Vamos buscar a Deus, meus irmãos. A palavra de Deus diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Devemos estar buscando ao Senhor continuamente, constantemente, meu irmão. Constantemente devemos viver buscando o nosso Deus, nos rendendo a Ele. Beron Batista, seja bem-vindo, meu querido. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Está aí na Fazenda Nova, né, Beron? Deus abençoe, meu querido. Vamos nos render ao Senhor nosso Deus, nos prostrar diante dele. Santo, santo é teu nome, Jesus. A ti seja toda a honra e toda a glória. Ah, hoje você está aqui na G-Sede, né? Beron está na sede. Deus abençoe, meu querido. Seja bem-vindo a essa live. Em nome de Jesus. Vida dou a ti, Senhor, digno estou, e para sempre cantarei, faz em mim o teu querer. Santo, santo é teu nome, Jesus. Glórias ao teu nome, Deus. Eu sou teu e tu és meu. Santo, santo é teu nome, Pai. Glórias ao teu nome, Jesus. Rendido estou. Oh, eu sou teu e tu és meu. Você está aí no meu, na casa do meu filho Bilu, né, Belo? Dá um abraço nele aí por mim. Bilu carinhosamente me chama de pai. Deus abençoe Bilu, Deus abençoe todos aí.
Glórias ao teu nome, Jesus. Antoniel Silva, meu querido El, meu vizinho, meu amigo, meu irmão, a paz do Senhor Jesus Cristo, meu irmão. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Deus abençoe você, sua mamãe e toda a sua família. Meu. Vão entrando e compartilhando, tá bem, meus queridos? Vão entrando e compartilhando, para a glória de Deus. Santo é o teu nome, Jesus. Juscelino Silva, meu primo querido. Deus abençoe, Juscelino. A paz do Senhor Jesus para você e todos os familiares aí em São Paulo. Sejam bem-vindos nessa live, em nome de Jesus. Santo é o teu nome, Jesus. Glórias ao teu nome. Meus irmãos, nós vamos orar, né? Vamos fazer uma oração nesse instante. Entrar na presença do nosso Deus com uma oração, porque Ele nos ensinou, não é? A oração, orar, é falar com Deus. Todas as vezes que lemos a Bíblia Sagrada, Deus fala conosco. E todas as vezes que oramos, nós falamos com Deus. Por isso que é muito importante lermos a Bíblia todos os dias e orarmos todos os dias, para que possamos ter esse diálogo constante com o nosso Criador, com o Todo-Poderoso Deus. Amém? Vamos estar orando nesse instante. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, ó Deus, eu te louvo, eu te agradeço, Senhor, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, em ter nos enviado o teu Filho amado Jesus Cristo para morrer na cruz por nós, Pai. Pai, te agradecemos, ó Deus, porque, ó Pai, a tua graça, o teu amor é grande, Senhor. O Senhor se compadeceu, o Senhor teve misericórdia de toda a humanidade. Não só o Senhor nos fez, o Senhor nos criou, como o Senhor tem nos preservado e tem também preparado para todos a vida eterna. A tua palavra diz, meu Pai, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nós te louvamos, Pai, porque o Senhor nos criou, o Senhor nos colocou aqui na terra e mesmo antes de nos criar, o Senhor projetou, preparou o nosso caminho de volta. O Senhor preparou o nosso retorno para os céus. Pai amado, nós te agradecemos pela tua bondade infinita, pela tua misericórdia infinita, Pai. Pai, eu te entrego em tuas mãos nesse instante, ó Deus, todos esses irmãos e amigos que estão, ó Pai, participando dessa live nessa noite. Pai amado, eu te entrego em tuas mãos, Senhor, cada vida, cada lar, cada família, que nesse momento, ó Pai, a tua graça, o teu amor, possa estar, ó Deus, tomando cada um nos seus braços santos, poderosos. Ó Deus de glória, Deus de poder, toma essas vidas em tuas mãos.
Te entrego cada lar, cada família, Pai. Te entrego, ó Deus, todas as cidades brasileiras. Te entrego o nosso país. Te entrego, ó Deus, todas as nações em tuas mãos, Pai. Que o Senhor continue abençoando, guardando, protegendo, livrando cada um dos teus filhos. Ó Deus de amor, Deus de misericórdia. Ó Pai de graça. Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Eu te entrego, meu Deus, as nossas vidas em tuas mãos, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Glórias ao teu nome. Louvado e exaltado seja o teu nome, Jesus. Poderoso Deus. Meus irmãos, a pergunta dessa noite é a seguinte: quantos capítulos tem o livro de São Marcos? Amém? A Bíblia nos diz que existe 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Quantos capítulos tem o livro de São Marcos? Você sabe? Se souber, responda aí, tá bom? Gostaria de dar as boas-vindas nosso querido vereador Flávio Dias. Deus abençoe, Flávio. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Você, seus familiares, Deus abençoe, meu querido. Também gostaria de agradecer a participação da minha cunhada, Cleide. Deus abençoe, Cleide. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Ajuda-nos a andar em tua santidade, para que nós cheguemos a ti, para que te adoremos e juntamente com as hostes celestiais cantemos da tua misericórdia, tua bondade e do teu amor. Juscelino querido, foi muito boa a sua vinda aqui em Lajedo, viu, meu querido? Volte sempre. Assim que eu for aí em São Paulo, vou fazer um esforço para ali fazer uma visita. O santo é o teu nome, Jesus. Vamos dar aqui a resposta da pergunta. Vocês aí, a maioria acertaram, né? São 16 capítulos. O Evangelho segundo São Marcos contém 16 capítulos. Quem respondeu 16 capítulos acertou. Parabéns. Deus abençoe todos. Nós vamos meditar agora, meus irmãos, na palavra de Deus. Vamos estar meditando na palavra de Deus. Abra sua Bíblia aí em Jeremias, livro do profeta Jeremias. Amém? Jeremias capítulo 3. Acompanha a reflexão dessa noite. Abra sua Bíblia, a Bíblia Sagrada, em Jeremias, capítulo 3, versículo 15. A nossa reflexão nessa noite. Jeremias 3, 15. O tema dessa reflexão é o seguinte: quem é o teu pastor? Quem é o teu pastor? Você tem um pastor? Quem é o teu pastor? É a nossa reflexão dessa noite, meus irmãos. Geralmente, quando fazemos essa pergunta, muitas pessoas respondem: meu pastor é Jesus Cristo. E quem responde assim está certo. O meu pastor é Jesus Cristo. É verdade. A palavra de Deus nos diz que Jesus Cristo é o nosso sumo pastor. É o nosso primeiro, o nosso principal pastor é Jesus Cristo. Mas ele deixou
para cuidar da sua igreja, para cuidar do seu rebanho, ele deixou homens. Ele separou homens para cuidar, para apacentar do seu rebanho. Porque a igreja ele comparou com ovelhas. Se ele é o pastor, se ele deixou o pastor, ele comparou a sua igreja com ovelhas. E o título é: Quem é o teu pastor? Você tem um pastor aqui na terra? Qual o nome do seu pastor? Onde mora? Onde vive o seu pastor? Como é ele? Você sabe falar sobre o seu pastor? Quem é o seu pastor? Jesus Cristo nos diz aqui em Jeremias 3, versículo 15, ele diz assim: Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com conhecimento e inteligência. Então, meus irmãos, muitas pessoas respondem que o pastor delas é Jesus Cristo, de uma forma que, dizendo assim, que não precisa de um homem, de um ser humano para lhe guiar aqui na terra, para lhe guiar aqui no mundo, para ter cuidados com ele. E aí, geralmente dizem assim: o meu pastor é Jesus Cristo, eu não preciso de homens, de pessoas me orientando. Mas, meus irmãos, a palavra de Deus é bem clara. Se você é cristão, o livro do cristão é a Bíblia Sagrada, o livro do cristão é as Escrituras. Ou então você não é um verdadeiro cristão. Porque se você é um verdadeiro cristão, você tem que viver pautado, embasado nas Escrituras Sagradas. E a palavra de Deus nos diz: e dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com conhecimento e inteligência. Então, meus irmãos, nas religiões existem vários títulos para esses líderes espirituais. Vários títulos nós conhecemos, nós vemos nas religiões na face da terra. Mas na Bíblia Sagrada, nas Escrituras, o único título que o nosso Senhor, o nosso Criador, nosso Deus nos deixou como aquele que iria cuidar do rebanho de Jesus Cristo é o título de pastor. Jesus não deixou outro título. Biblicamente, só existe esse título, o título de pastor. Ele diz: eu vos darei pastores que vos apacentarão com conhecimento e inteligência. Então, meus irmãos, é a palavra de Deus que nos diz. Não é doutrina de igreja nenhuma, é a Bíblia Sagrada. Se você é cristão, se você é um servo, uma serva de Deus, você deve viver pelo que diz a Bíblia, pelo que diz as Escrituras, e não pelo que diz as religiões. Porque cada religião ensina uma coisa diferente. Mas se você viver pelas Escrituras, se você viver pela Bíblia Sagrada, você está vivendo na verdade. Você está seguindo o caminho certo. O título que o nosso Deus nos deixou é o título de pastor. Jesus Cristo, ele chamou 12 apóstolos. E um certo dia, ele chama Pedro, está escrito em João, capítulo 21, do versículo 15 ao 18. Ele chamou Pedro, em particular, e perguntou para ele: Pedro, tu me amas? 3 vezes ele fez essa pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro respondeu as 3 vezes: eu te amo, Senhor. Eu te amo, Senhor. E aí Jesus fala para ele: apacenta as minhas ovelhas. Então, meus irmãos, Pedro também foi um pastor. Jesus colocou Pedro como um pastor. A palavra apacentar é cuidar.
A palavra apacentar é alimentar, cuidar, alimentar, proteger. É isso que o pastor faz com o rebanho. Protege o rebanho, alimenta o rebanho, guia o rebanho, leva para o pasto, solta lá no pasto, fica de olho olhando as ovelhas e quando termina ali o momento da alimentação, ele leva as ovelhas para o curral. O pastor está sempre atento para que os lobos não venham destruir as ovelhas. Existem muitos lobos querendo destruir as ovelhas de Jesus Cristo. Por isso que a palavra de Deus nos diz que você, meu amigo, minha amiga, precisa estar sob os cuidados de um pastor. Você precisa ter um pastor deixado por Deus, separado por Deus, para lhe orientar nas Escrituras Sagradas, para lhe orientar na palavra de Deus. 3 vezes Jesus perguntou para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro respondeu: eu te amo, Senhor. E Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Por isso que o tema dessa reflexão é teu pastor. Quem é teu pastor? Você é cristão? Você segue a Jesus Cristo? Se você é cristão, se você segue a Jesus Cristo, você precisa ter um pastor. Se você não tem ainda um pastor, você não está sendo um cristão fiel, um cristão autêntico. Eu sou pastor há 30 anos, cerca de 30 anos, mas antes de eu ser pastor, eu tive os meus pastores. Quando eu entrei na igreja com os meus 14 anos de idade, eu tive o meu pastor. Eu tive pastores que me orientaram na palavra de Deus, pastores que me instruíram na palavra de Deus, que passaram conhecimento da palavra de Deus para mim. E com o passar do tempo, Deus também me separou, Deus me chamou para exercer essa função, e eu venho exercendo há cerca de 30 anos. Então, meus irmãos, qual é o teu pastor? Quem é o teu pastor? Qual o nome do teu pastor? Onde mora o teu pastor? O nosso sumo pastor, o nosso maior pastor é Jesus Cristo. Mas nas Escrituras diz que ele deixou pessoas aqui, homens, e deu esse título. Foi ele que deu o título de pastor. Não tem outro título nas Escrituras. Só tem esse. Em Hebreus, no capítulo 13, no versículo 7, diz assim: lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Está vendo, meus irmãos? Hebreus 13, verso 7. Você pode conferir aí. Hebreus 13, verso 7. Lembrai-vos dos vossos pastores, imitai a conduta deles. O pastor verdadeiro, o pastor separado, guiado por Jesus Cristo, tem que ser exemplo para as ovelhas, exemplo para o rebanho, para que o rebanho, para que as ovelhas possam o imitar. Por isso que a palavra de Deus diz: a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. E aí vem a indagação, aí vem a pergunta: quem é teu pastor? Como é que você vai lembrar do seu pastor se você não tem pastor? Quem é teu pastor? Então, meus irmãos, ainda em Hebreus capítulo 13, versículo 17, a palavra de Deus diz: obedecei aos vossos pastores. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não seria útil. Está vendo, meus irmãos? A palavra de Deus é clara, Hebreus 13, 17. Obedecei
a vossos pastores. Nas escrituras de Gênesis a Apocalipse, não existe outro título. Deus separou homens e deu a eles esse título, pastores. Então, se você é um servo de Deus, se você é um cristão, você precisa ter um pastor para que lhe oriente na palavra de Deus, para que ore por você, para que lhe instrua nos caminhos de Jesus Cristo. Quem é o teu pastor? Ainda em Efésios, capítulo 4, versículo de 11 a 14, Efésios 4, de 11 a 14, diz assim: e ele mesmo deu, o nosso Deus, né? E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Está vendo, meus irmãos? Porque o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Criador, instituiu a pessoa do pastor, porque o nosso Pai deixou, chamou, separou os pastores para cuidar das suas ovelhas, cuidar do seu rebanho. Por isso que a palavra de Deus nos diz que ele deixou os pastores para que aperfeiçoe, dê aperfeiçoamento às suas ovelhas. Capacitem as suas ovelhas nas sagradas escrituras. Aqui ele diz, para a edificação do corpo de Cristo. Então, nosso Deus, o nosso Pai, ele separou os pastores e deu a eles essa missão. Porque ele não quer, meus irmãos, que nenhum dos seus filhos possam viver como crianças, possam viver sem maturidade cristã. Tem muita gente aí sem maturidade cristã, sem conhecimento da palavra de Deus, sem base na palavra de Deus, sem firmeza, porque não tem pastores chamados por Deus para os apacentar, para os instruir, para os edificar na palavra de Deus. E aí vivem como meninos. Meninos quer dizer, vivem sem segurança, sem firmeza, que a criança é assim. A criança é fácil de ser seduzida, de ser enganada. E tem muitos aí vivendo assim como crianças. Não tem conhecimento da palavra de Deus, não tem firmeza na palavra de Deus, porque não tem um pastor lhe orientando, cuidando de você. E para isso que o nosso Deus instituiu, o nosso Deus deixou a figura do pastor nas igrejas, para cuidar da sua igreja. Daí veio o tema dessa reflexão: quem é o teu pastor? Como eu falei no início, o nosso principal pastor é Jesus Cristo. Ele é o sumo pastor, o maior, o principal pastor. Mas ele deixou pastores aqui na terra. Interessante que a palavra não está no singular, a palavra está no plural, dizendo que são vários pastores. Porque a igreja de Cristo, ela se reúne em vários bairros, em várias cidades, em vários estados, em vários países. E um pastor não daria conta. Por isso que o nosso Deus instituiu, separou vários pastores. Quem é o teu pastor?
Você tem pastor? Se você não tem um pastor, se você não tem um líder espiritual que usa esse título, eu vou dizer para você, você não é um verdadeiro cristão. Você não é um verdadeiro seguidor de Jesus Cristo. Porque você não pode apacentar a si mesmo. Você não pode cuidar de si mesmo. O nosso Deus, ele não mente. O nosso Deus, ele não erra. Se ele deixou, é para que tenhamos o pastor do nosso lado. Que possamos ter o telefone do nosso pastor, o contato do nosso pastor. Temos onde ele mora, para podermos ligar para ele, para podermos conversar com ele, para podermos pedir oração a ele e também orar por ele, visitar um ao outro e estarmos edificando um ao outro na presença de Jesus Cristo. Então, nosso Deus, ele disse, dar-vos-ei pastores segundo o meu coração. Glória a Deus. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração. Você quer alegrar o coração de Deus? Procure uma igreja que pregue a palavra de Deus na sua essência, na sua pureza, na sua verdade. Procure aí um grupo religioso que louva, que serve a Jesus e que tenha a figura do pastor. Porque se não tiver a figura do pastor, você não está seguindo no caminho certo. O título que o nosso Deus deixou foi isso. Ele não deixou outro título. Não existe outro. Eu gosto aqui sempre de falar a verdade. Não gosto de falar palavras bonitas para agradar ninguém. Eu gosto de falar o que está na palavra de Deus. E a palavra de Deus tem a figura do pastor. Deus, ele se comparou, o nosso Deus, o nosso Pai, ele se comparou como um pastor. Jesus, ele se comparou como um pastor. Lá em João capítulo 10, ele diz, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas além dele ser o pastor maior, o pastor principal, ele deixou homens aqui na terra com esse título. Então, minha irmã, meu irmão, se você congrega em alguma igreja que tem um pastor sério, que prega a palavra de Deus na sua essência, na sua pureza, na sua veracidade, sem rodeios, eu gostaria de te parabenizar, te dar os parabéns, porque você está sendo um cristão, uma cristã verdadeira, autêntica. Mas se na igreja que você tem ido, não tem a figura do pastor, não tem o pastor, então você não está sendo um cristão autêntico. Você não está sendo um servo, uma serva de Deus autêntica, verdadeiro. Então você precisa ter essa figura espiritual que Deus colocou para cuidar das suas ovelhas, para cuidar do seu rebanho. Por isso que ele perguntou para Pedro 3 vezes, Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Então, Pedro foi chamado de pastor. Mas ele não deixou só Pedro. Ele deixou muitos outros. Porque Pedro morreu, né? Assim como os pastores morrem. E aí Deus, o nosso Deus, ele levanta outros para exercer essa função, para cumprir essa santa missão. Então, meu irmão, que Deus te abençoe. Que você possa, se você não tem ainda um pastor, se você não pode dizer, o meu pastor é Antônio, é João, é Manuel, é Joaquim, se você ainda não tem, procure uma igreja séria, uma igreja que tenha um pastor sério, um pastor que foi realmente chamado por Deus. A palavra de Deus diz que o pastor
tem que ser testado para ver se ele é realmente um pastor sério, um pastor levantado e chamado por nosso Deus, para cuidar das ovelhas de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo não quer que suas ovelhas vivam dispersas. As ovelhas de Jesus Cristo precisam ter um pastor. Então, se você tem, parabéns. E se você não tem, procure imediatamente, o mais rápido possível, essa figura, essa pessoa, esse líder espiritual. Filie nessa igreja e busque seguir os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. E o pastor está lá para isso, para lhe ensinar as sagradas escrituras, as santas palavras de Deus. Que Deus nos abençoe. Que Deus te dê, meu querido, meu irmão, minha irmã, uma noite abençoada, uma noite feliz. Em nome de Jesus. Gostaria de agradecer os irmãos que entraram aí. Por último, né, nossa Thelma Souza. Deus abençoe, Thelma. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Gostaria de agradecer todos aí que participaram conosco nessa noite. Amanhã à noite, com fé em Deus, vamos ver se a gente faz outro. Eu vou estar viajando amanhã cedo, mas à noite eu quero, pela vontade de Deus, fazer outro. E domingo pela manhã, domingo, às 9h30 da manhã, live EBD. Participe todos os domingos, às 9h30 da manhã. Que Deus te abençoe. Que você procure ter essa pessoa para te guiar, te orientar, te instruir espiritualmente, que é o pastor. Deus abençoe você e sua família. Tenha uma noite feliz, uma noite abençoada, em nome do Senhor Jesus. Amém. Um abraço, a paz para todos.